Nutrição e exercício físico, eles estão altamente ligados. E é muito importante que você faça um belo pré e pós-treino, que você tenha uma alimentação corrigida para que você potencialize o seu treino e ele sirva para que melhore o seu gasto calórico e te ajude muito no processo de emagrecimento. Então, as pessoas têm muita dúvida e fazem alguns erros durante esse período. E nós vamos aprender para que isso faça parte da sua rotina e você corrija de uma vez por todas essas dúvidas sobre pré e pós-treino. Então, antes de um treinamento, na verdade, a alimentação não é tão importante quanto um pós-treino. Então, sim, existe a possibilidade de você treinar mais em jejum. Mas vamos prestar atenção no seguinte: para que você não tenha uma hipoglicemia, para que você não vá treinar com fome, é importante que você se organize e coma antes de um treinamento. O que os estudos mostram é que a gente precisa aí de um carboidrato para te gerar energia para o exercício físico de 2 a 4 horas antes de se exercitar. Então, isso é primordial. O nutriente que fornece energia para você desempenhar bem o seu exercício físico é o carboidrato. Proteínas e gorduras não são uma boa fonte de energia. Então, se a gente quiser utilizar o exercício como um potencializador do nosso emagrecimento, ou seja, melhorar a frequência cardíaca, melhorar a intensidade e melhorar a explosão e a performance no exercício físico, a gente precisa utilizar um carboidrato. Então, um dos erros alimentares que as pessoas fazem ali no pré-treino é comer muito em cima do laço. Se você comer 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos antes do treinamento, não é interessante, porque o alimento vai estar passeando no seu estômago, não vai estar funcionando como fonte de energia. Então, você tem que se organizar para comer pelo menos 45 minutos, estourando 1 hora ou até 2 horas antes de treinar. E você precisa, então, obedecer esse horário. Quando você come muito em cima do laço, você acaba levando sangue para digestão. E aí o seu treino fica dificultado, porque o sangue não está ali para o desempenho, né, da musculatura e tudo mais. Então, tem muitos casos, por exemplo, de pessoas que treinam 6, 5 da manhã. A gente vai pedir para aquela pessoa acordar às 3 horas da manhã para se alimentar? Talvez não. Tem pessoas que conseguem se alimentar às 5 e treinar às 6 horas. Tem pessoas que não se sentem bem. Então, sim, é possível você treinar em jejum. Tem estudos que mostram que o treinamento em jejum, ele aumenta a oxidação de gordura naquele momento, mas ele, comparado com o jejum que é com treinamento que é alimentado, não é mais interessante no processo de emagrecimento. Então, não existe diferença treinar em jejum ou treinar alimentado para o emagrecimento. Você tem uma oxidação um pouquinho maior de gordura treinando em jejum, mas na conta total não vai fazer diferença. Então, você comer antes do treino é apenas para que você gere energia, para que você não passe fome durante o treinamento e tenha fraqueza através da hipoglicemia. Então, se você tem esses sintomas, você tem que se organizar e se alimentar antes do treinamento, né? com aquele espaço que eu falei para vocês. As pessoas que treinam de manhã bem cedinho, às vezes uma alternativa é comer o carboidrato no jantar, uma porção eficiente, pequeno carboidrato de boa qualidade, uma batata doce, um arroz integral, uma aveia. Então, você colocar um carboidrato à noite, uma batata, um aipim, uma batata baroa, uma quinoa, é interessante para que você tenha reserva para o treinamento de manhã, e se você se sente bem treinando em jejum, pode ser uma alternativa, sim. As pessoas que treinam mais tarde, elas precisam se programar para comer esse carboidrato em umas 2, 3 horas antes do treinamento. Se você é aquela pessoa que tem aquele problema de digestão, que vai comer 1 hora antes e não consegue, então programa a tua refeição para umas 2 a 3 horas antes. Uma ideia interessante
para você que treina de manhã e acaba tendo fome e não consegue acordar muito antes, tem essa dificuldade de digestão, é talvez fazer um pré-treino líquido, por exemplo, bater uma proteína vegetal, um whey protein com uma banana, que é um carboidrato de rápida absorção. Ali meia horinha antes, para pelo menos estar alimentado. Como é líquido, a evasão é mais rápida, né? Então você tem uma absorção mais rápida e talvez não tenha hipoglicemia aí no seu treino. Então, nutriente de pré-treino é o carboidrato, você tem que organizar este horário. Pós-treino, é muito importante que você inclua proteína. Então, não pode faltar esse nutriente, pode faltar todos os outros. O importante é proteína e hidratação, evidentemente, né? Hidratação pré, durante e pós-treino é importante. Então, a média ali de 300 ml de água antes do treino, talvez 200 ml de água a cada 20 minutos ou 100 ml de água a cada 20 minutos durante o treino, se você sua um pouquinho mais do que isso, e pós-treino ali, 400 ml ao longo ali do pós-treino, umas 2, 3 horas. O pós-treino, então, voltando, o nutriente importante é proteína para reparação muscular. Ora, você lesionou suas fibras musculares, você, independente do tipo de treinamento, se é de força, se é aeróbico, você fez uma lesão de fibra muscular, você precisa fazer uma reparação desse dano para que você não perca a massa muscular. Então, a proteína é muito importante. E você pode usar ovos, proteína como whey protein, proteína vegetal, na forma de um shake, frango, queijo, iogurte, proteínas vegetais, talvez um almoço que vá, as pessoas vegetarianas aí, que tenha a combinação ali de uma leguminosa, de um feijão, de um grão de bico, uma lentilha com carboidrato, um arroz, uma batata, uma quinoa. Então, essa combinação ela é riquíssima em proteína e ela é importante, as proteínas, para o teu pós-treino. Você pode consumir ali logo após o treino, e se você fez um exercício que quer deixar oxidar um pouquinho mais, quer deixar gastar um pouquinho mais, você pode levar até 1 hora para fazer essa refeição. Mas o importante é que nesta refeição tenha proteína. Lembrando, então, gorduras e proteínas, ovos, abacate, frango, queijo, iogurte, leite, não são fontes de energia para o treinamento. Então, às vezes, é muito melhor que você tenha eficiência em explosão e performance utilizando o carboidrato, porque aí você tem um gasto calórico maior e ao longo do dia você vai potencializando o teu emagrecimento, fazendo um belo pré-treino, um belo pós-treino e cuidando aí nos horários de pré, principalmente, e do pós-treino. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e as dúvidas vão surgindo e a gente vai também trabalhar muito desses macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, nas aulas de macronutrientes para completar e concluir essa nossa aula de pré e pós-treino.